Com isso a gente termina a fase que o psicanalista, o Freud, o Abraham, trabalharam como fase oral. E por que ele larga a fase oral e vai para outra? Porque ele quer continuar tendo o amor do papai e da mamãe. E aí ele troca, tá bom, vai, eu não sou restaurante. Quer dizer, eu não tenho restaurante a hora que eu quero. Mas pelo menos eu posso fazer o que eu quero, na hora que eu quero, aonde eu quero. E se os pais forem bem legais, eles fazem. Não. Eles dão uma mentidinha, assim, para acomodar. E começa o treino dos esfíncteres. E ele vai descobrir que ele vai fazer o que ele quer, na hora que ele quer, mas aonde eu quero. E ele vai ter que perder as fraldas para isso. Nesse jogo de tempo, primeiro, ele descobriu que tudo que entra sai. E dependendo da qualidade da entrada, as ansiedades e as cólicas são menores. Então, para sair, é menos doloroso. Claro que tem o fisiológico, que faz uma metáfora com a vida. Nada na vida é sempre perfeito. Sabe? Então, as primeiras evacuações, algumas evacuações mais dolorosas, é como a vida. Mas se a entrada foi legal e a forma de receber essa saída for bem acolhida, sabe? Ele pode descobrir que dores existem, mas tem jeito. Tem o colinho do papai e da mamãe. E aí ele começa a brincar com o pai e com a mãe, que estão preocupados. Sabe como pai e mãe de criancinha pequena se preocupa com cocô e xixi, né? É impressionante. É o tema, né? Depois eles vão apelidar isso de outra coisa e vão achar ruim, mas naquele começo, cocô, é cocô. É pela qualidade. Então os bebês fazem uma graça. As criancinhas começam a não dar cocô. Começam a brincar de reter, de ter controle sobre o olhar, a atenção, a preocupação dos pais. E eles exploram através do controle. O que será muito importante na vida, esse controle. Porque controlar-se, nós sabemos que é importante. Ele é o precursor do adequado. Então, é um exercício que também com qualidade, deixar brincar um pouco com esse controle, é interessante como uma boa semente a ser plantada nessa mente que estamos desenvolvendo. E como diria vovô, tudo que é de balde faz mal. Se ele ser muito controle, vai virar um obsessivo, né? Vai ter toque. Porque aí ele vai querer ter tudo nas mãos dele e nada anda sem o comando dele. E por que ele sai disso e vai para uma nova fase de desenvolvimento? Para não perder o amor do papai e da mamãe. Então, já que eu não posso fazer o que eu quero, na hora que eu quero, e nem sempre controlo, as diarreias provam isso, eu pelo menos posso ir e vir. Isso está até na Constituição, né? Meu direito de ir e vir. E os bons papais vão dizer para ele, não. Porque quando a porta estiver fechada, você não entra. Com todo o seu direito de ir e vir, há limites. Importante para que ele possa saber o momento de se colocar, a forma de ser recebido, e não de qualquer jeito ou a qualquer preço. Que a gente sabe que custo haverá se ele não tiver essa adequação de saber se colocar. Que olha que curioso. Para saber se colocar, ele teve que aprender a receber. Depurar o que é salgado, o que é amargo, o que é mais palatável, menos palatável. Ele teve que saber colocar isso para fora. E com controle, não de qualquer jeito. Aí é todo um encadear que faz parte desse desenvolvimento. Não é à toa que, como é que se chama isso em psicanálise? Desenvolvimento psicossexual da mente. Por que psíquico? Pelo óbvio. E por que sexual?
E em psicanálise, quando se fala em sexual, fala-se em prazer. Não confunde-se com genital. Então, como é algo que tem atentado à minha sobrevida e à minha satisfação, é um desenvolvimento psicossexual da vida. Posso fazer uma parte? Deve. Estou até cansado. Estou pensando Posso aqui... tomar na garrafa mesmo? Pode. É permitido? Não. Eu não quero sair do molho do carro. Enquanto ele fala, assim, que na lida, né, nós estamos falando de espaço de escuta, né? De escuta de uma relação. Não de ouvir, de escutar. Né? Então, a gente vê na nossa vida, junto aos nossos atendidos, junto a gente mesmo primeiro, sem dúvida nenhuma, né? Mas junto aos nossos atendidos, que fica mais gritante, o que está manifesto naquele comportamento, né? Vou dar um exemplo, quando um atendido aqui da Casa do Todos chega, isso acontece bastante aqui com uma atendida, ela chega para mim e diz assim: já preparou o meu leite? 45 anos. Do que ela está falando? A partir de que lugar ela está fazendo essa evocação? Sim. Qual é a demanda que ela tem aí para você que se refere-se a que lugar? Ou, se não, o outro que chega, estou conversando aqui com o Valdemar, o outro chega e fica no meio. Você faz assim, o outro vem. Você faz assim, o outro vem. O outro que está no meio. Porque assim, do que essa pessoa está falando? Qual é a posição que ela está refletindo a partir desse lugar que ela está se pronunciando? Porque isso é uma pronunciação. Ela está comunicando a você, ela está te contando. Isso é. Né? E aí, alguém passa e diz, escuta a seguinte fala minha: não estou sabendo. Pro leite. E aí, ali tem um conflito. Estabeleceu-se um conflito numa relação simples. Né? Você preparou o meu leite? Hã? E aí é uma coisa muito simples. Né? O que seria mais fácil se não fosse terapêutico? O leite está pronto. Ou, diante disso, puxa, me desculpe, eu vou preparar. Onde eu só ouvi e não escutei. Exato. Então, assim, você diminui a sua angústia como terapeuta no sentido de que você sustenta essa angústia. Então, o exercício, vamos dizer, da nossa prática clínica, não só na Casa do Todos, mas eu acho que como uma atitude psicoterapêutica mesmo, é você sustentar isso e devolver para o outro a pergunta. E no contexto da casa, como de repente preparar esse leite e dar para ela, te coloca no controle de quanto leite ela vai tomar, de o quanto açúcar vai colocar no leite, de que não vai derrubar o leite, de que isso vai ser feito rápido e ela vai sair logo da mesa. Nossa. Ou seja, o infantil Isso. se mantém. Se mantém. E pensando nisso que você estava falando, Por um gozo da mãe, por um gozo da mãe, né? Sim, mas por isso que mantém Por isso que infantil. esse lugar. E quando você fala-me do que é que se pede, isso se amplia ainda. No contexto terapêutico é do que é que se pede, desde onde se pede, o que se pede, e para onde se pede, o que se quer. A fim de Né? Para onde se... Sim, porque para onde se encaminha é isso. Eu peço leite desde o meu infantil que deseja o gozo da mãe e que retorna nesse lugar que não sai, que fica no mesmo, que volta no... E daí, como a Mi disse, quer manter isso do modo mais
pragmático e rápido possível, entrego leite. Mas aí, como estava dizendo Armando, você não desenvolve. Você não evolui. Porque de alguma forma mantém O infantil. aquele lugarzinho. E esse lugarzinho infantil. Sim. Sabe? E sim. Que tem a ver com as características, né, que é próprio da infância. Esse egocentrismo, esse narcisismo, porque ele não tem controle, recurso. né? O bebê não pode sair do berço, abrir a geladeira e pegar um leitinho. Não tem. Sabe? Então ele tem que lidar com os recursos que tem, que vem desde aquele traço primeiro da mamada, de manter a onipotência, de querer acreditar que eu sou o restaurante, ou pelo menos quando estalo o choro, vem o restaurante. E no caso do rapaz, ele é o entre mamãe e papai. Né? É isso. Então mamãe e papai não vão conversar. Não. Eles vão olhar para mim. Exatamente. Esse entre, Né? pode ser Muito até bom. um pouco mais do que não vão conversar, eu vou atrapalhar. Isso. Sempre no É meio, mais sempre objetivo. no entre. Sempre. Nunca vem do ladinho, vai no meio. Coincidência. Não existe. E quando solicitado, por favor, você pode ficar aqui ou se retirar, a posição que ele assume, não, eu vou ficar aqui. Quanto mais Interessante. ele resistiu à espera da mamada, quanto menos atenção afetiva ele recebeu nos intervalos das suas necessidades atendidas, mais imediatista, mais regredido a esse estado onipotente de mente ele fica. Por isso é sempre um desenvolvimento. Uma vivência, Sabe o que né? ajuda? Aproveitando que ele já tem uma cabecinha um pouco com neurônios mais favorecidos ao funcionamento, 5, 6 anos, e não era à toa que antigamente se alfabetizava aos 7. Não é à toa. Podia ser intuitivo, não tinham tantos recursos científicos, mas tinha era um padrão, sentido, tinha um né? sentido. Hoje a gente sabe que pode se alfabetizar com 3, mas vai queimar etapas. E essa conta vai chegar depois. E a gente está até colhendo. É isso aí. Então, sabe o que ajuda nessa lida com a vida para o desenvolvimento? Esse momento onde você começa a fazer essas interações sociais mais consistentemente. 4, 5 aninhos já está vivendo mais socialmente. E aí começa a fazer esse processo de alfabetização. Já imaginaram? Por que é que os pais olham para suas crianças e dizem: "Ei, você vai aprender a ler"? O que é que tem de legal em aprender a ler? É igual, agora você vai para a escolinha, mas por quê? Eu quero ficar em casa com meus brinquedos. Mas não, mas você vai ter amiguinho. Não quero amiguinho, ele me pega meus brinquedos. Isso, né? Estou tão Eu quero- satisfeito. Estou no paraíso, né? Eu nem posso prová-lo. Toda vez que eu tento prová-lo, me dá uma bronca. Eu mordo ele. É gostoso. Sabe? Não pode. Fala bem, pra quê? Aí legal, vai na escolinha. Que legal. Saco, pô. Cheio de lei, regra. Uma mãe que não é mãe. Sabe? Brinquedo que não é meu, é nosso. Como assim, nosso? Que palavra é essa? Aí a gente vai aprender a ler. O que é que está escrito? Porque o aprendizado da leitura é da ordem da depressão, da tristeza. Se exagerado, depressão. Se moderado, tristeza, que é importantíssimo na vida para esse desenvolvimento. Por quê? O que é que está escrito num livro quando eu não sei ler? O que você quiser. Tudo que eu consegui imaginar. É gostoso, né? Eu aprendi isso com ele. Vivi! Você é uma pessoa ética, né? Dá o ensinamento e cita a fonte. Tudo que você puder, que você imaginar. E quando você aprende a ler, só está escrito o que está escrito. E quantas frustrações numa leitura, num filme, que você vê andar, não era bem assim que eu estava esperando que fosse, e você já começa a se frustrar
Porque o outro pensou diferente, escreveu diferente, e você aprendeu a ler. Legal, né? A vida já não é mesmo mais como eu gostaria que ela fosse. Por que é importante esse entristecimento? Para que a minha onipotência, o meu desejo, não seja sempre imposto. Para que eu possa reconhecer que alguém pensou diferente, encaminhou diferente e dará uma solução que também pode ser diferente em algum outro momento útil para mim. Esse treino tem a ver com a socialização. Tem a ver com abrir mão do infantil. Deixa ele lá como chaminha, mas não põe tudo. A minha avó aqui trazer uma contribuição Diga. pelo raciocínio. Fala em letra maiúscula. Da palavra infância, que ela vem também, a etimologia da palavra infância significa sem voz. Isso. E aí a gente está falando de palavra, infância, sem voz, o infantil que talvez não tenha também essa construção da própria palavra e do espaço, né? A gente Corpo, estava falando, né? Porque corpo é palavra nessa instância também. Isso. Então, Corpo, palavra. Vocês já perceberam que a intuição, toda vez que a gente vai se referir a uma intuição, a gente usa um órgão do sentido? Isso não está me cheirando bem. Não engoli direito. Olhos de água, Coisa de né? quê? Sabe, esse negócio... Tô vendo longe que... Ou então, e a química? Adoro a química. Esse negócio de bater a pele. Já vi isso antes. Já vi isso. A gente olha, usa um... Né? Não está me soando bem. Por quê? Porque foi assim que nós desenvolvemos. Aprendemos quando o bebê não tinha raciocínio verbal e usava os órgãos do sentido para se comunicar e para receber a comunicação. Chegava eu na sala, não é a mamãe, isso não está me soando bem. Ou seja, o restaurante não está à vista. É assim que a gente vai usar mais tarde. Depois a gente quer usar isso como se fosse místico. Não tem nada de místico. Experiência emocional pura. E aí as pessoas querem desprezar. Sim. É melhor não seguir a intuição. Não, é melhor seguir a intuição. Não, é melhor... E isso é diretamente proporcional à sua boa experiência emocional. Você tem uma boa experiência emocional ao ter recebido, ao ter desenvolvido uma percepção que te salva, porque te encaminha para o prazer e te evita o desprazer, sabe? Aí você vai querer usar a intuição. Só detesto quando falo que aquilo é um sexto sentido. Mulher adora falar isso. Eu tenho um sexto sentido. Sai, bruxa. Todo mundo só tem 5. Entendeu? Não quero nem chegar perto dessa uma que tem 6. Tenho medo dessas pessoas. Entendeu? Porque tem sexto sentido. É mesmo. É uma capacidade mental. Não tem sexto sentido nenhum. Tem o terceiro olho. Eu respeito. Desculpa. Exatamente. É o intuitivo, o terceiro olho. É que em alguns momentos ele só serve para ser evacuado. Inclusive no social. Onde as pessoas não têm uma boa constituição de um espaço interno para desenvolver o que vovô nos indicaria. Perceba que você tem 2 orelhas e uma boca que é para ouvir o dobro do que fala. Se manca, se ouça. São 2 aqui, é um só. E um só. É para ouvir o dobro do que fala. Eu me lembrei de um exemplo, porque exemplos não faltam, Oh! mas eu me lembrei que a gente tem uma pessoa, também uma atendida aqui na casa, que é uma querida e que fala assim, sem parar. E conta histórias sem parar, de uma vida de gravidez, dos filhos que ela já teve, enfim. São histórias delirantes e tal. E um dia eu cheguei na sala, essa semana. Quem será, né? Nossa querida Carolina. Cheguei na sala, a Carolina estava assim. Assim. Carolina. Carolina fala de cada junta que tem. O livro das princesas ao lado do sofá.
ela estava assim, né? Ela tem uma cifose muito grande, estava assim, com um livrinho das princesas do Oriente. Ela tem 20, 25, 28. ela tem a sua idade, né? 28. Carolina, tudo bem? Ela disse, mais ou menos. Eu disse, o que está acontecendo? Ela disse assim, eu estou muito irritada com o Robert. O Robert também fala, do quantas juntas tem, compõe lindas maravilhas desenhos, ela compõe aquela garatuja. E eu disse para ela, o que aconteceu? Que você ficou triste com o Robert. Aí ela disse assim, na verdade, eu estou muito triste. Eu disse, e o que aconteceu que você e o Robert te deixou triste ou você está triste por causa do Robert? Ela disse, não. Você sabe que ele me falou que ele sabe ler os poetas. Que o Robert anda sempre com um livro embaixo do braço, lendo o que está escrito e o que ele inventa. Mais do que ele inventa. É muito, a leitura dele é uma coisa muito dinâmica. E uma pequena resistência Muito dinâmica. a aceitar a realidade como ela é. O que está só Exato. escrito. A entristecer. A entristecer. Eu disse, bem, o Robert lê muito bem. E você está triste porque ele lê bem. Ela falou, e eu estou triste porque eu não aprendi a ler os livros. Então, ali aconteceu uma queda. Ali para mim, ali brotou a pessoa da Carolina. Assim, verdadeiramente. Ela não estava num delírio, como ela está sempre. Ela caiu na real. Triste. Entristeceu. Ela entristeceu. E aí eu disse, e você vai fazer como para resolver esse assunto? Ela disse, eu vou continuar lendo o livro das princesas. Por quê? Efetivamente, depois vieram outras conversas outros dias, que ela culpou a mãe, que não leva a professora particular, que já tinha passado o que era para acontecer, aconteceu. E aí depois no outro dia eu entrei na sala, ela estava com o livro das princesas. Eu passei e disse, o que está acontecendo agora no livro das princesas? Ela disse, depois te conto. E eu passei. Então ela estava entretida mesmo naquela história, né? Então é só para ilustrar Ilustrou. a É isso aí. queda, né? Quando você... Que coisa bonita que aconteceu, né? E que deve ajudá-la, né, ao retomar. Porque o livro das princesas não deve ser por acaso. Sim. Né? Sim, não é E para cá. com essa dificuldade do entristecimento, o livro da princesa, o idealizado, Sim, todas as maravilhoso, mulheres que todas tem as ali, mulheres, as né? mulheres legais, a bem definição de quem é legal e de quem não é legal. Essa Esse universo diferença. infantil, né? Porque ela localiza bem, ele sabe ler os poetas. Já é de outro repertório, né? Isso. De conteúdo que dá conta De adulto, né? de adulto, Eu entendi quando você vibrou que ela falou assim, o que você vai fazer? Eu vou continuar lendo o livro das princesas. Como um primeiro momento para retomar o caminho de poder chegar aos poetas, tá excelente. Mas se ela fixar que a única saída é ler continuar o livro das princesas? na base da idealização, então ela está estagnando, segurando o desenvolvimento. Né? E, obviamente... Que pode ser algo que ela dá conta, né? Tipo assim, é isso, que ela dá conta, tudo bem com isso. Por isso a gente tinha que vibrar. Ela não caiu em depressão, ela só entristeceu. Então eu dou conta disso, é isso que eu vou fazer. Excelente. Eu achei o máximo, que ela não entra em nada. É isso aí. Bom, quero voltar só uma coisinha para lembrá-los. Até vou dar uma colada aqui. Você tem meia hora, tá? É isso aí, eu vou falar em menos tempo porque eles não merecem. Espaço é uma noção que a gente
acaba por deduzir dentro da gente, né? Expressão como eu não estou conseguindo pensar, não está cabendo na minha cabeça, ou mais simples ainda, não entendo, não faz sentido. São expressões que mostram que não há um espaço para receber, para acolher, para compreender o outro mundo, outra palavra, outro pensamento que não seja único e exclusivamente o meu. Então, sobre espaço em nós, a gente, por dedução, percebe logo, né, que é necessário e ocorre sempre. Uma diferenciação importante, formulei de um jeito bem simples, talvez até simples demais, mas queria lembrá-los a diferença entre símbolo, simbólico e simbolização, principalmente para o português, né? E não vai aqui uma conceituação lacaniana, talvez uma contribuição para pensarmos que Lacan nunca chamou de simbólico o que é simbolização, mas foi traduzido assim, e pegou, né, igual pulsão. Na minha época que eu comecei a aprender psicanálise, não se falava em pulsão, se falava em impulso. Aí pegaram o francês, do pulsion, sabe, e aceitaram por português. E a pulsão é a única coisa que não pulsa. Entendeu? Porque em português a palavra é ruim. Porque a pulsão não pulsa, ela é intermitente. É uma energia que vai e não para. Pode ser parada, pode ser interrompida, mas ela não pulsa. Enfim, símbolo é tudo que possa ser representado ou reapresentado de uma outra forma, guardando uma correspondência lógica e analógica. A palavra dois pode ser representado por dois dedos, dois objetos. São reapresentações de algo. E ele só pode ser representado por aquilo mesmo. Isso é símbolo. Freud nos ensina que, observando os sonhos, os números não sofrem deformação. O sonho há um simbólico. E tem todo um processo de simbolização para se entender. Mas quando aparece nos sonhos números, ele diz, observe que isso não tem deformação, isso não tem disfarce. O número é. Por quê? Porque o número não consegue ser representado de uma outra forma que não seja por ele mesmo. Então, toda vez que aparece um número em sonho, aquilo é real. Aquilo tem a ver com aquilo que você viveu sem necessidade de interpretação. O simbólico é aquilo que possa ser representado de outra forma, guardando um conceito. Já não é a coisa pela coisa concreta. Por exemplo, uma metáfora, uma parábola, como nós ouvimos aqui, quando brincamos com o desenho, né? Uma mensagem, né, que pode ser a fábula, contida numa fábula. Uma necessidade entre aspas, porque pode ser desejo, não físico, de uma expressão, como acontece nos sonhos. No sonho tem uma comunicação que está um pouco distorcida, mas de uma necessidade emocional que não pôde ser realizada em outro campo. Ainda que tenha sido um desejo realizado e eu vou e sonho, o que ele não pôde é continuar sendo realizado. Então eu vou no sonho e continuar realizando. Tem sempre alguma frustração que te traz você não acordar para manter a sua vida em ordem, porque dormir é autoconservação, e resolver um problema, uma questão emocional, né, que não seja direta e reta. Então você alucina à noite a resolução desse problema. Se ele for muito direto e pouco disfarçado, ele deverá trazer alguma angústia, porque era um desejo não realizado. E se tiver angústia, você acorda. O disfarce não é para mentir para você, é para deixar você vivo, o mais satisfeito, o mais equilibrado possível. E a simbolização é um processo, o processo e resultado do desenvolvimento de uma expressão, de uma organização mental, levando-se em conta o processo econômico, aquilo que faz com que você gaste menos para obter o resultado.
de uma organização esquemática, como uma planilha, né? Um esquema resumido, aquele desenho que a gente viu. Ali tem toda uma simbolização do conceito de nós, de encontro, de interiorização. Né? E não o sonho, mas a elaboração do sonho. Quando você para pensar, você coloca isso tudo dentro da simbolização. O infantil ocorrerá na falha da simbolização. Se você puder manter a simbolização, né? E eu acho que é isso que Lacan diz, né? O psicótico não tem simbólico, não tem simbolização. O simbólico tem, ele fala. E a palavra já é símbolo. Só que ela está para símbolo. Às vezes evolui para um simbólico, mas não chega na simbolização. Então nós temos palavras melhores em português para compreender esse processo dinâmico. Tá? E a simbolização é esse espaço que sai da Mirella pergunta, né? Isso. Como construir espaço para a palavra ser escutada? Ser escutada. Na simbolização. Na simbolização. Porque nessa simbolização eu levei em conta de que eu não sou único. Eu não preciso saber tudo. Sabe? E você coopera. Por isso é muito importante a prática do amor e não da paixão. A paixão tende à fusão. Né? Chico escreveu e Betânia cantou. Vocês não sabem o que é isso, mas cantores, são gente interessante. Né? Muito jovens. Ó pedaço de mim, ó metade afastada de mim. Quando você está apaixonado, está perto, está com tudo. E quando está longe, está com tudo errado. Tudo faltando, tudo os pedaços. A gente reconhece qualquer um apaixonado, com aquela cara de tonto, né? Maravilhado, pleno, gozo, né? Total, pleno. Né? E a questão da simbolização vai sempre nos colocar em não sendo único, em tendo um outro para cooperar, eu posso amar. Com a cumplicidade, com os interesses em comum, esse é o exercício do amor. Tá? A gente mantém a paixão como um incentivo e a prática da troca, do respeito e da cooperação é que impera. Última palavra. Depois é mentira, sempre eu falo última, depois eu tenho mais uma. Que é pensar um pouquinho qual é o incremento, como é que estão as patologias na modernidade. Se fala muito disso, sabe? As patologias da modernidade. Eu vou e falo. São as velhas patologias. As patologias, as neuroses, as psicoses, as perversões, existem, sempre existirão e dificilmente, enquanto formos humanos, deixarão de existir. Agora, o gatilho para que isso surja, isso sim, isso tem modernidade. Isso tem coisa de época. Vamos discutir terror de morte em época de guerra, vivendo a guerra, tendo parente indo para a guerra. É um contexto. E assim, por simbolização, a gente pode aproximar guerras que a gente vive sem estado de guerra declarado. Minha observação para a modernidade é que o grande gatilho é a ansiedade. Ou como eu gosto de chamar, a pressa. Como as pessoas estão apressadas. Elas querem tudo já. Pode ser em casa, como qualquer criança, em qualquer época, sempre quis. E os pais sabiam colocar limites para ensiná-los a esperar e não ter um prazer fugaz, um prazer, sabe, rápido, mais parecido com anal, alívio, do que prazeroso, que dure, que perpetue e vale a pena repetir, como no fálico e no genital. Então, isso tem feito com que as pessoas busquem no seu infantil o imediatismo. Porque no infantil isso existe, é possível e dava certo. E no adulto, sabe, só alívio. Isso tem feito com que papai e mamãe não tolerem que seus filhos não saibam, sejam zoados, né? Bullying,
processa. Calma. Aliás, o que ele fez mesmo para sofrer bullying? Sabe? Ah, por exemplo, o descuidado que nós tivemos para com o peso dele. Aí eu nego a minha falha e faço a projeção no meio, justifico, pego a lei e resolve. Adia, não resolve. Essa molecada que entra para fazer uma carreira numa empresa e em 2 meses, que por lei nem acabou o contrato de experiência, ele quer saber qual é o plano de promoção. Eu sou chefe dele, eu não vou falar, mas tinha vontade, da porta para fora, pressadinho. Sabe? Ninguém quer discutir. Para quê? Eu passei por um processo desse. Eu com 22 anos, 21 para 22, estava formado. Para quê? Aí põe barba, faz cara de velho. Ninguém me respeitava, pô. Vai, moleque, vai, moleque. Eu com 20 anos dava plantão em hospital psiquiátrico. Cuidava. Tinha lá uma experiência dura com os psicóticos, dura com a responsabilidade de medicação, internar. E com muito medo chamar o preceptor e falar, dá uma força. Ah, o que você quer, pô? Você só fazer esse negócio? Se não houver esse acolhimento... Agora eu vi, é porque eu não enxergo direito o lado esquerdo. Eu ia acrescentar um exemplo de uma situação agora, quando a gente está na Copa e tem as trocas de figurinhas nas bancas de jornal, eu comecei a observar nesses pontos de encontro. Para mim isso é novidade, eu não conhecia isso. Quem é que troca figurinha? São as crianças. São os pais. Para ajudar, né? Estão lá do lado. Eu ouvi isso, eu falei, não, preciso prestar, preciso ver se é isso mesmo. E é fácil. A fila. Fato. Então as crianças não podem mais nem trocar figurinha. Literalmente e simbolicamente. Teoricamente e simbolicamente que nos preocupa. Concretamente e simbolicamente. Eles não conseguem trocar mais figurinha. E já vendem o álbum por 2 ou 4 mil reais. Pronto. O álbum completo. Isso. Com as figurinhas, você só abre o negócio e vai colocando. E vai dizer que fez Não o álbum. tem frustração nenhuma. Então a Nem aguarda, evitação da frustração dá pressa, gera ansiedade. E o prazer de trocar figurinha fica com o adulto. Isso também é perverso. Porque dá prazer. Assim, eu lembro quando eu batia a figurinha, eu era pequena, eu nunca soube fazer nada disso, não tinha a menor capacidade, competência. Só que é um exercício. Né? É difícil, é desafiador, você está lá tentando fazer uma coisa muito frustrante. Só E agora o adulto troca e a criança não vai nem ter essa experiência. Só uma troca contigo não é perverso. Não é perverso. Isso não é perverso. Isso não é perverso. Tá? Por definição, isso não é perverso. Isso é psicótico. É psicotizante. É tirar o seu filho de ter uma experiência de ser um humano normal que sofre, que entristece, que frustra-se, que tem que aprender a controlar, entender, elaborar suas reações quando frustrado, entristecido. Isso é psicotizante. O perverso é uma coisa muito específica. No lugar comum, e legal ter falado, porque aí me dá a oportunidade de lembrar que perverso tem uma intenção destrutiva, onde ela foi libidinizada a um prazer na destruição. É uma coisa que tem uma intenção ali. Uma intenção, um esquema, uma sofisticação. Por isso, cuidando do cuidador, para além de prepará-lo bem, para receber a palavra, ele tem que estar muito preparado, atento, a receber a violência humana. As pessoas necessitadas se tornam violentas, porque elas têm dor e não querem ter. E elas passam. Como a dor não é minha, eu não pego. Vamos trabalhar. E ela infantilmente, trabalhar, vírgula, toma que o filho é teu. E enfia a goela abaixo.
Este cuidado, esse trabalho que eu fiz com Cuidando do Cuidador, é que tem, e rendeu, porque aí parece que os caras acham que eu gosto de trabalhar, né? Eu não gosto, eu gosto de jogar golfe, entendeu? Eu faço o que eu gosto porque eu não sou burro, né? Só faltava isso ainda, trabalhar com um negócio que eu não gosto, né? Não é do humano gostar de trabalhar, porque é esforço. E a gente quer sombra, água fresca e atualmente jornal sem letras, né? Porque aborrece. Tem muito texto Muito pra texto. ler. Só acho que é melhor. Folgado pra caramba. Se a gente não tiver preparado para a violência humana, a gente absorve a violência de tal forma que isso gera o quê? Funcionários insatisfeitos, profissionais insatisfeitos, portanto menos eficientes, e doença no trabalho. É o começo da síndrome que ficou apelidada como síndrome de burnout. Começa a te incendiar. Você começa a ter gastrite, dor de cabeça, enxaqueca. Você adoece. E psicossomaticamente, não histericamente. Adoece. Então, fui fazer esse trabalho em algumas empresas exatamente para multiplicar grupos que cuidem dos seus parceiros, dos seus funcionários e tal, até para preveni-los contra ações trabalhistas, afastamentos trabalhistas e uma rentabilidade melhor, não só econômica, mas de qualidade. E é isto que nós temos que fazer. Estar preparado e ter reuniões onde a competição diminua e a cooperação aumente, para que a gente consiga suportar melhor e identificar melhor aquilo que não nos pertence. Isso, separar disso. Eu sou um psicanalista, eu estou sempre procurando a dor, a agonia, como eu gosto hoje em dia de falar. Sabe, as pessoas têm agonias, elas estão te dizendo que estão quase morrendo e simbolicamente é verdade, por causa dessas agonias. Como acolher, como reconhecer, como trazer para a consciência, discriminando que isto não vai acabar, mas vai diminuir. Por quê? Porque essa dor que você está registrado não dá para tirar de você, mas dá para fazer você ter muito mais recursos para lidar com ela. E num determinado momento você vai olhar para essa dor que te derrubava e falava, nossa, não faz nem cosquinha agora. E este preparo, primeiro o cuidador tem que ter, para poder receber essa dor e não ser derrubado por ela, não ser confundido com ela. A violência humana é inata e o rebaixamento ético é próprio dos agrupamentos. Quer ver algo perverso? Junta num grupinho e fica esperando que uma ou outra maldade vai aparecer. O rebaixamento ético que existe nos agrupamentos é fantástico. Automático, sabe? E de um grau de maldade, maledicências, dessa ordem destrutiva, sabe? Que pode ser desde o mínimo até acabar com o trabalho. Desculpa se me estiquei. Quantos eu passei? Só um? Só fala que eu passei um, só para ser rebelde. Muito obrigado. Muito carinhoso. Só para criticar o que ele estava falando, e é verdade, porque e quando você está nesse meio e você então elogia, fala, eu não acredito nisto. Poderia ser assim, olha, não sei o quê, aí essas pessoas, acabou a fala e cada um vai para um canto, não serve mais ali. Mas não. Né? Desmonta. É impressionante. Exatamente. Sabe? Então, eu falo que essas pessoas, no imaginário kleiniano, elas entraram numa posição depressiva e fizeram um aglomeramento, mas não elaboraram a posição depressiva. Porque é uma posição, um momento de entristecimento ou depressão tão primitivo quanto a esquizo paranoide. Sabe? Que se não elaborar. Então eu escrevi algo que eu acredito numa terceira posição, que é a posição pós-depressiva, onde aí eu consigo defender a normalidade, sem hipocrisia. O que é normal? Sabe? Normal é você não estar dominado por uma patologia. Você passar a maior parte do tempo não dominado por uma patologia. Se isso é normal. não dominado por ela. Pronto. Mas todos são meio malucos. Maluco maltratado. Há uma diferença grande. Você entende? Não vou ficar discutindo com quem me acha maluco. Né? Eu sou tratado. Então, isso ajuda bastante.
Essa condição do tratado, do considerar o outro, Trânsito, né? faz com que aquele espaço entre seja reconhecidamente inaugurado e mantido como nós, onde dois eus são mantidos, identidades são mantidas, empresta-se para uma cooperação e forma-se o nós. Eu tenho para onde, se isso me apertar, eu tenho para onde correr, para dentro de mim mesmo. O que a pressa tem feito é eu achar um lugar rápido para eu pular para fora de mim. E ficar lá, né? Sim. Quem gosta disso? Só os psicanalistas, né? Porque tem trabalho à frente. Que feio. Obrigada. Obrigado, queridos.